que é a uveíte? Quando a gente fala esse nome feio, significa que tem uma inflamação dentro do olho. Essa inflamação, ela pode estar na parte da frente, ela é chamada de uveíte anterior. Na parte do meio, que é num gelzinho que fica dentro do olho, que chama vítreo, e ela é chamada uveíte intermediária. Quando ela está no fundo do olho, na retina ou na coroide, ela é chamada de uveíte posterior. E quando ela está no olho inteiro, ela é uma uveíte difusa ou pan-uveíte. O grande problema das uveítes é que ela é responsável por 10% da cegueira legal dos Estados Unidos. A gente não tem dados aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 15% dos pacientes que frequentam instituições de reabilitação visual o fazem por conta das uveítes, só perdendo para as doenças da retina, sendo que as doenças da retina são muito mais comuns do que as uveítes. Então, a diabetes, alterações congênitas e a retinose pigmentar. Infelizmente, 1/4 dos pacientes com uveíte já chega cego ou com visão subnormal, mas um dado muito importante é que 80% desses casos poderiam não ter perdido a visão se tivessem feito o diagnóstico e o tratamento no momento certo. Mais ou menos 30% das uveítes anteriores no Brasil são anteriores, e no Brasil a principal causa de uveíte é posterior, que se deve à toxoplasmose. Esse é um estudo feito em São Paulo. As principais causas de uveíte, o nosso top 10, a gente tem a toxoplasmose, que é a mais frequente, a uveíte anterior idiopática, que é quando a gente não relaciona a uma causa autoimune, não é o seu caso, a doença de Vogt-Koyanagorda, que é uma uveíte difusa e mais grave, a artrite idiopática juvenil e aonde eu queria chegar, que é a uveíte relacionada ao HLA-B27, que se trata do seu caso. A sífilis e tuberculose são causas comuns que também devem ser excluídas. Então, se a gente soma isso aqui, dá mais da metade dos tipos de uveíte. Então, a gente já precisa focar nesses diagnósticos para fazer uma investigação. Os pacientes que fumam têm mais chance de desenvolver uveíte em pacientes predispostos, então a gente precisa ver em que local a uveíte está para que a gente possa investigar da maneira adequada. Sempre primeiro as uveítes infecciosas, depois as doenças autoimunes e por último as doenças que são mascaradas e são mais raras. Como que é a uveíte no seu tipo de uveíte, que é uma uveíte autoimune ligada a um marcador genético que chama HLA-B27. Quando a gente examina o olho, a bolinha preta do olho, em vez de ela ficar redondinha, ela gruda. Então existe uma cicatrização anormal, indesejada, entre a íris, que é a parte colorida do olho, e o cristalino. E o que aconteceu no seu olho esquerdo? Como ela fechou em 360 graus em toda extensão da pupila, ela causou pressão alta. Então, o olho esquerdo ele poderia ter sido evitado de ter essa evolução. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem do olho direito, que ele vale por 2, né? Metade dos pacientes com uveíte anterior aguda tem a positividade para o HLA-B27 e às vezes a gente só descobre quando o paciente já tem complicações das comorbidades associadas. Então, no seu caso, a senhora tem psoríase, mas o mais comum é que tenha a espondiloartrite axial, que é a questão do quadril, você tem uma fusão das vértebras. E no olho desses pacientes a gente tem a presença dessas sinéquias. No quadro agudo, a gente vê um olho bem vermelho, você vê que esse vermelho não é na pálpebra, né? É por dentro do olho. E o paciente sente uma dor muito característica cerca de 3 dias antes de ter a crise de uveíte, que a senhora não tem desde 2018. Né? Então, o olho fica vermelho por dentro.
Você vê que é diferente de conjuntivite, porque quando a gente vê um olho vermelho, todo mundo acha que é conjuntivite, mas esse é um tipo diferente de olho vermelho. Existem casos raros em que a gente desenvolve pus dentro do olho e uma fibrina com o olho bem vermelho. Esse aqui, ainda bem, é uma exceção. E as principais complicações da uveíte são a presença da sinéquia posterior e a catarata, que é o que a senhora está agora. De todas as uveites, um pouquinho mais da metade são causadas por doenças não infecciosas, sendo que o HLA-B27, que é o que a senhora tem, é responsável por 6,36%, e um pouquinho menos da metade por doenças infecciosas, principalmente toxoplasmose, sífilis e tuberculose. Lembrando que 10% dos nossos pacientes têm HIV, então a gente tem que investigar sempre. E 10% já chega no consultório com uma visão abaixo do normal e metade deles já com diagnóstico de cegueira legal em pelo menos um olho. De 0,5% a 1% da população geral tem o HLA-B27 positivo. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter uveíte, quer dizer que ela tem uma maior chance, uma predisposição. Homens é o único tipo de uveíte que é mais comum em homem do que em mulher, numa proporção de 2 a 3 para 1. Existe um pico do diagnóstico de 20 a 40 anos, então no seu caso foi após os 26, e a maioria da raça branca. Existe uma prevalência na população geral sem que isso seja doença. Além da uveíte,